Prezados, estou de volta, para mais uma aula dessa série de introdução à inferência estatística. Na aula passada, nós estudamos, então, as ideias associadas aos testes de hipótese por meio de uma analogia ali ao direito. Agora nós vamos trabalhar, de fato, os estimadores que nós estudamos. Então, vamos começar com a média. E eu vou dividir esse estudo em 3 estudos de caso. Primeiro a gente vai avaliar o caso igual versus maior, depois o igual versus menor, o igual versus diferente. Nós iremos, a partir disso, investigar 3 formas de concluir sobre essas hipóteses. Uma é construindo a região crítica, outra é por meio de uma coisa que eu chamo de teste rápido, e outro por meio do p-valor, que é uma medida bastante famosa no mundo da estatística. Tá legal? Antes de começarmos, eu peço que vocês não deixem de se inscrever no canal, tá certo? E vamos então motivar essas ideias por trás de um teste de hipóteses para a média por meio de um exemplo. Bom? Então vamos lá. Uma vez que a gente conhece a distribuição da média amostral, pelo teorema limite central nós somos capazes de trabalhar os erros tipo 1 e 2 que envolvem probabilidades. Então, para calcular a probabilidade, nós precisamos saber a distribuição. É o caso da média. Então vamos estudar a média. A gente vai considerar um exemplo hipotético para gradualmente nos acostumar com as técnicas de inferência associadas aos testes de hipóteses. E a nossa primeira análise versa sobre os casos em que conhecemos a variância. Tá legal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que as baterias de celular disponíveis no mercado duram em média 14 horas com variância de 2 horas. Okay? Um pesquisador de uma fabricante alega que um novo material foi utilizado e que as baterias oriundas desse novo material irão fornecer vida média superior a 14 horas. Com o objetivo de testar a afirmação do pesquisador, a empresa decide colocar à prova 15 dessas baterias e obtém uma média de 14,7 horas para esta amostra. Considerando a variância de 2 horas como conhecida, como podemos testar a afirmação do pesquisador? A questão delicada aí é o seguinte, como a gente não tem como testar, e é inviável testar toda a população de baterias de celular disponíveis, o que a gente faz? A gente testa uma amostra. Então, o que ele está dizendo aí? A empresa colocou à prova 15 dessas baterias e obteve uma média de 14,7 horas. Percebam o seguinte, 14,7 horas é superior a 14 horas. A questão é o seguinte, será que esses 0,7 horas é o suficiente para afirmar que de fato houve um aumento da duração da bateria? Essa é que é a grande questão. Então nós precisamos saber se isso não é decorrente de uma variância mesmo das baterias. Então a variância a gente vai considerar como conhecida, e mais à frente a gente vai estudar outros casos, por exemplo, como variância desconhecida. Muito bem, então o que a gente pode pensar? O começo dessa história toda, nós podemos realizar definindo quais são as nossas hipóteses. Então vejam só, lembrem-se que a hipótese nula, usualmente, nós escolhemos como aquela hipótese que nós nos apegamos a ela, vamos dizer assim. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a duração média é de 14 horas. Então, eu vou exigir que os dados contrariem esta hipótese. Por essa razão, eu vou adotar como hipótese nula a hipótese de que a média é igual a 14. Então, veja só. Hipótese nula é aquela que nós estamos apegadas, é aquela que nós queremos rejeitar ou não. Tá certo? E como nós estamos interessados na média de duração, o parâmetro de interesse é a média. E nós queremos saber se essa média continua sendo 14. Qual que é o significado da média ser 14? O novo material não aumentou a duração média das baterias.
A alegação do pesquisador é de que o novo material, né, oferece duração superior. Então a nossa hipótese alternativa, né, é de que a média é superior a 14 horas, ou seja, o novo material aumentou a duração média das baterias. Então vejam só, primeira observação, para que vocês não cometam erros bobos. A gente sempre, né, está interessado em hipóteses sobre parâmetros populacionais e nunca sobre estatísticas amostrais. Então, por exemplo, se você tiver lá uma hipótese x barra igual a 14 versus x barra maior que 14, já começou errado, porque a nossa hipótese é sobre a média populacional. Como vocês sabem, o estimador natural da média é a média amostral. Tá legal? Então, qual seria, vamos dizer assim, uma boa estratégia para tentar concluir algo sobre essas hipóteses? O que vocês acham da gente considerar o seguinte? Nós vamos rejeitar H0 se a diferença entre a média amostral, ou seja, a média calculada a partir dessa amostra de 15 baterias, menos 14 for grande. Por quê? Olha, eu tenho uma amostra que está dando um valor superior a 14. Né? Então, talvez existam indícios de que, de fato, o novo material fez com que aumentasse, né, a duração média das baterias. O grande problema, né, que vocês já devem estar pensando aí, é como decidir o que é grande. Né? Então vejam só, esse é que é o legal. O que é grande é determinado em função do erro que nós estamos dispostos a cometer. Então toda aquela discussão que nós tivemos sobre erro tipo 1 e erro tipo 2 serão adicionadas na questão agora. Então o que a gente vai fazer? Vamos construir isso de uma maneira, vamos dizer assim, esperta. Né? Vou utilizar o termo esperto. Então, digamos o seguinte, eu vou considerar que rejeito H0 se a diferença entre x barra e 14 for maior ou igual que um valor C. Tá legal? Esse valor C é o que vai dizer para mim se a diferença é grande ou não. Tá certo? Agora, como que a gente define o que é grande, se tornou uma outra pergunta, que é determinar qual é o valor de C, não é isso? Então vejam só, determinar se a distância entre x barra e 14 é grande é o mesmo que determinar qual é esse valor C, né, onde eu irei rejeitar a hipótese se ultrapassar esse valor. Não é? Muito bem, como eu adiantei para vocês, ao adicionar a questão da distribuição, ou seja, as probabilidades de erro tipo 1 e tipo 2, nós conseguimos determinar este valor aí, C. Então vamos começar pensando na probabilidade de erro tipo 1. Então eu vou reescrever aqui a nossa probabilidade de erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Tá certo? Então olha só, nós sabemos do texto, né, do escopo ali da questão, que a distribuição da média amostral vai ser normal com média μ desconhecida, porque essa é a média que nós queremos inferir alguma coisa, e a variância vai ser dada pelo quê? A variância 2 dividido pelo tamanho da amostra, que é 15. Né? Então a gente sabe, então repetindo, que sempre nós teremos a distribuição da média amostral como sendo μ sigma ao quadrado sobre n. Como sigma ao quadrado foi dado como sendo 2, nós vamos ter então 2 dividido por 15. Agora digamos o seguinte, digamos que nós estamos dispostos a cometer um erro tipo 1 com probabilidade alfa. Veja só, é importante relembrar para vocês uma coisa aqui, que é o seguinte. Nós estamos lidando com problemas que envolvem probabilidades. Então, são hipóteses que nós dizemos hipóteses não determinísticas. Por quê? Porque sempre vai haver um tipo de erro que pode se cometer. Se nós estivermos diante de uma situação em que não há erro possível de ser cometido, aí nós estamos lidando com um problema determinístico. Por exemplo, digamos que eu queira
confrontar a hipótese. Raiz de 2 é racional versus raiz de 2 é irracional. Então essa é uma hipótese determinística, porque nós conseguimos demonstrar que raiz de 2 é irracional. Os problemas que nós iremos lidar, né, são problemas que envolvem erros. Então, por exemplo, pode haver um erro associado, né, à média em função da variância que existe na construção dessas baterias. Tá legal? Muito bem. E aí, digamos, então, que nós estamos dispostos a cometer um erro de 5%, né, tipo 1. E a gente fixa, então, alfa igual a 5%. O que eu estou dizendo? Que eu estou disposto a errar, né, 5 a cada 100 em relação à hipótese nula quando ela é verdadeira. Tá certo? Muito bem. O que significa, então, rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro? Então, primeira coisa, eu estou dizendo que a probabilidade de erro tipo 1 vai ser 5%. E a probabilidade de rejeitar H0 já está escrito lá em cima em rosa. Nós estamos adotando o critério de rejeitar a hipótese nula se a diferença entre a média amostral e o valor 14 for maior ou igual do que C. E o que significa H0 ser verdadeira? Significa que a média é 14. O que é a hipótese nula? Mi igual a 14. Lembram-se? Ótimo. Então, olha só. Como eu estou supondo, né, eu estou condicionando a hipótese ser verdadeira, então a distribuição em questão vai ser normal 14, 2 dividido por 15. Então vejam só, eu estou construindo, né, esta probabilidade de erro tipo 1 sobre a suposição de que H0 é verdadeira. Legal? Ou seja, que Mi é igual a 14, ou seja, a distribuição da média amostral vai ser 14, 2 dividido por 15. Ok? Muito bem, para continuar resolvendo este problema, né, e vocês já devem estar pensando aí que basicamente o que nós vamos ter que resolver é um probleminha de quantil, não é mesmo? Temos que observar que x barra menos 14 não é normal padrão. Por quê? Vejam, x barra é normal 14, 2 dividido por 15. Quando eu subtraio 14, eu subtraí a média, mas ainda falta fazer o quê? Dividir pelo desvio padrão para que eu tenha uma normal padrão. Quando eu faço isso, evidentemente, eu vou dividir dos dois lados dessa desigualdade. Ficamos com o seguinte. Olha, vejam que na probabilidade eu coloquei pH0, né, o H0 como subíndice, e sumi com a condicional de Mi ser igual a 14. Isso aqui é uma maneira só da gente simplificar a nossa notação. Então, quando eu coloco pH0 ali, eu já estou dizendo que é considerando que a média é igual a 14, ou seja, sob a hipótese nula ser verdadeira, beleza? Agora sim, essa expressão x barra menos 14 dividido por raiz de 2 sobre 15 é uma normal padrão, beleza? Agora vejam só, nós estamos buscando, né, uma probabilidade de erro tipo 1 de 5%. Então, olhando aqui para o gráfico da normal, nós estamos interessados aí nessa cauda superior, não é? Identificada por essa região azul, que representa justamente o pedaço da distribuição, não é, em que eu estou interessado, que é equivalente a olhar para a esquerda a 95% da distribuição. Então vejam só, procurar a probabilidade de ser maior, né, a probabilidade de ser maior ser igual a 5% é o mesmo que a probabilidade de ser menor igual a 95%. Tá? E vocês já estão cansados de procurar esse valor na tabela, né? Eu vou só repetir aqui, esse valor é 1,64, é o valor mais próximo que nós temos aí. Evidentemente já calculamos várias vezes utilizando o R também, não é mesmo? E teremos então que esse ponto 1,64 é o ponto que a esquerda acumula 95% de probabilidade e que a direita representa 5% de probabilidade. Desse modo, o que nós temos finalmente é que esse valor C dividido por raiz de 2 sobre 15 deve ser igual a 1,64. Por quê? Porque esse é o ponto da normal padrão, cuja probabilidade de ser maior ou igual a ele é 5%. É o 1,64.
Ótimo! Então, para encontrar o valor de C, basta eu resolver essa equação e vocês vão encontrar então que C é igual a 0,60, ou 60%, ou 0,6, a mesma coisa. Beleza? Então, concluindo, pessoal, eu tenho agora aqui o seguinte, eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu rejeito então H0 se x barra menos 14 for maior ou igual a C, ou seja, maior ou igual que 0,6. Que é a mesma coisa que x barra menos 14 dividido por 2 sobre raiz de 15 ser maior ou igual que 1,64. Percebam que essas, né, da segunda igualdade para a terceira, então x barra menos 14 maior ou igual que C é equivalente a x barra menos 14 dividido por raiz de 2 sobre 15 ser maior ou igual que C sobre raiz de 2 sobre 15. Então, para mim, tanto faz eu dizer, né, rejeitamos a hipótese se x barra menos 14 maior ou igual a C, que é 0,60, ou eu dizer que rejeita-se H0 se x barra menos 14 dividido por raiz de 2 sobre 15 é maior ou igual a 1,64. É equivalente o que está escrito em rosa em cima e o que está escrito em azul embaixo. E nós vamos usar essas duas formas já para apresentar duas técnicas de decisão. Tá? Essa equação rosa em cima, nós podemos simplificar passando o 14 para o outro lado, somando. E ficamos então com, rejeitamos H0 se x barra for maior ou igual que 14,6. E aí isso vai nos ajudar a criar a primeira coisa interessante aqui, que é o seguinte. Nós podemos criar um gráfico que representa a nossa decisão. Então eu estou colocando aqui uma área verde e uma área vermelha. E o limiar, né, que é o 14,6. Então essa região verde eu chamo de região de aceitação. E a região vermelha eu chamo de região de rejeição, que é mais comum chamá-la de região crítica. Então vejam só, eu estabeleci um critério. Se eu tiver um valor maior do que 14,6, isso quer dizer que ao nível de 5% eu rejeito a hipótese. Se eu tiver abaixo de 14,6, então eu não rejeito a hipótese. Vejam só, para os estatísticos é bastante importante utilizar o termo não rejeitar ao invés de aceitar. Lógico, é um cuidado importante porque aceitar pode significar que você está considerando que aquilo é verdade com uma probabilidade de 100%, mas se vocês tiverem em mente que quando falamos aceitar, na verdade estamos dizendo não rejeitar, né, ao nível de 5%, isso não haverá problema. Agora, vamos fortalecer aqui a observação de que essas duas formas de olhar para a minha hipótese são equivalentes. Então, rejeito H0 se a x barra for maior ou igual que 14,6 e rejeito H0 se o valor normalizado for maior ou igual que 1,64. Por quê? Porque 14,6 menos 14 dividido por raiz de 2 sobre 15 é igual a 1,64. Então, é a mesma coisa, né, que está escrito aí. Ok? Esse valor de 1,64 ele é bastante conhecido como valor crítico, tá legal? Então, muitas vezes, quando nos referirmos ao valor crítico, eu estou dizendo, é o valor limiar para a estatística normalizada, tá legal? Muito bem. Então, eu quero que vocês observem mais uma coisa. Quando nós especificamos a nossa probabilidade de erro tipo 1 em 5%, basicamente o que está sendo dito é que a probabilidade de x barra ser maior ou igual a 14,6 é igual a 5%, que é essa região aí, correspondente, aliás, essa região vermelha, a região crítica, tá legal? Então, a probabilidade de erro tipo 1 também é dada pela probabilidade de x barra ser maior ou igual que 14,6, que é o limiar, que corresponde à região vermelha, que é a região crítica. Ok, pessoal? Então vejam só, nós temos
dos dados, né, a partir da amostra, né, nos foi informado que o valor calculado a partir da amostra foi de 14,7. Tá legal? E aqui eu quero também registrar uma coisa importante sobre notação, que é o seguinte. Quando nós lidamos com valores que são estimativas, então vocês sabem que x barra maiúsculo é o estimador da média, ou a média amostral. Quando nós calculamos o valor, é bastante usual a gente representar por uma letra minúscula, tá? Então, comum representarmos a notação por letra minúscula quando nos referimos a valores numéricos, ok? Apenas essa observação. E como nós estamos, então, 14,7 é um valor superior a 14,6, ou seja, está na região vermelha, ok? Nós rejeitamos H0. O que significa rejeitar H0? Nós estamos rejeitando a hipótese de que a média continua sendo 14, ou seja, nós consideramos que a média aumentou, ou seja, o novo material aumentou a duração média das baterias. Então vejam só, essa é uma forma de resolver o problema por meio da região crítica, tá legal? Também podemos fazer isso por meio do que eu chamo de teste rápido, que é o quê? Eu calculo a mesma coisa, só que normalizando o valor. Então eu pego 14,7 menos 14, dividido por raiz de 2 sobre 15. Ou seja, é basicamente padronizar o nosso valor da amostra, né? E a gente chama isso de estatística de teste. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão observar que dá 1,92. E como 1,92 é maior do que 1,64, né? Então rejeitamos H0 e temos exatamente a mesma conclusão. Tá legal? Então já apresentei para vocês duas formas de concluirmos, né? Uma seria por meio da região crítica, a outra seria por meio da estatística de teste, que eu chamo aí de teste rápido. Beleza, pessoal. Agora vamos lá. Digamos que eu quero fazer tudo de novo, só que eu quero cometer um erro menor, tá? Eu estou disposto a cometer um erro menor. Então, ao invés de 5%, digamos que eu estou disposto a cometer um erro de 2,5%. O que muda? Então vejam só, todo o nosso raciocínio, até o momento em que eu comparo a minha distribuição padronizada com o valor, né, padronizado também, eu vou ter exatamente a mesma sequência de igualdades. O que muda agora é que eu quero, né, na normal padrão, olhar para aquele ponto cuja probabilidade de ser maior do que ele, né, seja 2,5%. Como eu quero olhar para a normal padrão, evidentemente que nós vamos olhar para x barra menos 14 dividido por raiz de 2 sobre 15, exatamente como fizemos anteriormente. Se vocês olharem na tabela, ou se vocês relembrarem, como várias vezes já calculamos, né, usando R também, a gente sabe que esse ponto cuja probabilidade até ele dá 97,5% é o valor 1,96. Então nós voltamos, né, para o nosso problema e nós teremos que este valor limite, então C sobre raiz de 2 sobre 15, deve ser 1,96. Então, nós repetimos todo o raciocínio. A única coisa que muda é que nós estamos agora com um erro diferente, portanto vai mudar também o nosso valor limite. E aí, resolvemos de novo essa equação e encontramos que C é igual a 0,72. Então vejam só, quando eu considerei o erro tipo 1 com probabilidade de 5%, nós tivemos C igual a 0,6. Com a probabilidade de erro tipo 1, 2,5%, nós temos então C 0,72. Então vamos repetir de novo, mais uma vez aquele procedimento. Rejeitamos H0 se a diferença for maior ou igual que C. Isso significa então que se x barra menos 14 for maior ou igual que 0,72. Passando o 14 para o outro lado, nós temos então, rejeitamos, né, H0 se x barra for maior ou igual que 14,72. Né? De maneira equivalente, nós temos lá embaixo, né, se o valor normalizado for maior ou igual que 1,96. Muito bem. Percebam então que podemos novamente construir nossa região crítica e a região de aceitação.
né? Reforço então que essas maneiras de decidir são equivalentes. O nosso valor crítico nesse caso vai ser 1,96 para o teste rápido. A probabilidade de x barra ser maior ou igual que 14,72, então, segundo nossos cálculos, é igual a 2,5%. E dos dados nós temos então que 14,7 é menor do que 14,72, ou seja, nós caímos dentro da região de aceitação. E a nossa conclusão então é que não rejeitamos H0, a hipótese nula. Tá legal? Qual é do ponto de vista do nosso problema a interpretação? O novo material não aumentou a duração média das baterias, ou seja, permanecemos com duração média de 14 horas. Beleza? Poderíamos fazer, né, por meio da estatística de teste. Então, se vocês fizerem a conta, né, já até sabemos do caso anterior, igual a 1,92. Agora 1,92 é menor do que 1,96. Então, nós não rejeitamos a hipótese nula. Beleza? Muito bem. Então, isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo e interessante. Vejam só. Ao nível de 5%, nós temos essa região crítica. E ao nível de 2,5%, nós temos essa região crítica. Portanto, à medida que nós diminuímos o nível de significância, ou seja, a probabilidade de erro tipo 1, nós diminuímos a região crítica e aumentamos a região de aceitação. E aí vem a grande pergunta, essa é uma pergunta muito inteligente. Qual seria o maior valor de alfa com a qual não rejeitamos a hipótese nula? Vejam só, eu estou buscando o máximo, né, o maior valor para a probabilidade de erro tipo 1, ou para alfa, ou para o nível de significância, enfim, com a qual não rejeitaríamos a hipótese nula. Esse alfa que nós estamos buscando, né, que eu coloquei aí como uma interrogação, nós o chamamos de p-valor. Tá legal? E aqui vem, né, a grande sacada. Eu vou colocar novamente uma linha representando para nós o valor obtido a partir da amostra, ou seja, dos dados. Então, dos dados nós temos o seguinte. A média foi obtida em 14,7. Então percebam, no nível de 5% eu rejeitei, no nível de 2,5% eu não rejeitei, né? E agora eu quero saber, bom, qual que seria o valor com a qual eu não rejeitaria, mas no limite. Então eu acho que vocês vão concordar comigo, né, que a maior região crítica possível com a qual eu não rejeito a hipótese vai ser justamente quando a gente cai em cima desse valor 14,7. Então, isso é muito legal, porque olha só, a gente sabe, né, dos outros problemas que a probabilidade de x barra ser maior ou igual que 14,6 é 5%, que a probabilidade de x barra ser maior ou igual que 14,72 igual a 2,5%, e a nossa solução para o nosso problema está justamente na probabilidade de ser maior ou igual que 14,7. Então, isso é muito interessante, porque basicamente o que a gente está dizendo é o seguinte, a probabilidade de observar valores tão ou mais extremos do que os dados nos ofereceram. Tá? Então vamos pensar aqui. Antes de tudo, para poder encontrar essa probabilidade, eu preciso normalizar a minha variável, não, o meu valor. Então, o valor 14,7 menos 14 dividido por raiz de 2 sobre 15, que é igual a 1,92, nós já calculamos. Então a probabilidade aí do x barra ser maior ou igual que 14,7 é equivalente à probabilidade de uma normal padrão ser maior ou igual que 1,92. Nós podemos olhar então na tabela, também é possível, logicamente, calcular utilizando o R, né? Mas na tabela aí nós temos 1,92 com probabilidade então 0,97257. Então, nossa probabilidade de interesse vai ser 1 menos esse valor, né? Porque a tabela nos dá a probabilidade acumulada até o ponto. E a probabilidade que eu estou calculando é a probabilidade de ser maior ou igual. E aí vocês vão encontrar então o valor 0,02743, nos respondendo então que aproximadamente aí, o nosso valor com uma casa decimal é 2,7%. Tá? Então vejam só, com 2,7% eu não rejeito a hipótese nula.
E é o maior valor com a qual eu não rejeito a hipótese nula. É a maior região crítica possível, né, onde eu não rejeito a hipótese nula. E esse valor, né, o p-valor, ele vai ser talvez o mais importante de todos os valores, porque ele dá muito mais informação. Ele não só diz para a gente que a 2,7% eu não rejeito a hipótese. Ele me diz o seguinte: qualquer valor, né, qualquer valor inferior a 2,7%, eu não rejeito a hipótese. Qualquer valor superior a 2,7%, em termos de probabilidade de erro tipo 1, eu rejeito a hipótese. Tá legal? E nós vamos dar uma interpretação para ele mais à frente, esse valor que a gente chama de p-valor. A probabilidade, então, de observar valores tão ou mais extremos que o obtido a partir dos dados é o nosso p-valor. Se vocês quisessem, né, poderiam então ter calculado esse valor por meio do R como 1 menos p-norm, 14,7 que é a média, 14 que é a média, no caso, da hipótese nula, né? E o desvio padrão, que é a raiz de 2 sobre 15. Então aí vocês teriam o valor com mais casas decimais. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido até aqui. Eu vou refazer, né, esses mesmos problemas, só que considerando outros tipos de hipóteses. Então, saber resolver por meio da região crítica, ou por meio do teste rápido, ou por meio do p-valor, é importante porque traz mais compreensão a toda a construção do teste de hipótese. Tá legal? Bom, então vejam só. Resumindo um pouco do que a gente viu. Nós temos duas hipóteses, a nula H0 e a alternativa HA. Geralmente, na hipótese nula, nós temos um olhar cético sobre uma perspectiva ou afirmação a ser testada. É a hipótese que geralmente nós estamos apegados. Nós queremos... o objetivo é não rejeitar, vamos dizer assim, né? A história do indúbio pro réu. Né? Eu declaro inocente até que se prove que é culpado. Nesse caso, nós tivemos aqui então, para a média, né, uma simbologia como sendo igual a um determinado valor. E a alternativa representa uma reivindicação alternativa em consideração e é frequentemente representada por um intervalo de possíveis valores do parâmetro. Nós fizemos hoje o caso maior, mas nós iremos estudar ainda o caso diferente e o caso menor. Tá legal? Então, basicamente nós temos assim, o cético não abandonará o H0 a menos que a evidência em favor de HA seja tão forte que ele rejeite H0 em favor de HA. Essa é de fato a nossa grande frase, vamos dizer assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar meu site, passeioaleatório.com, que também pode ser acessado por meio do QR Code, tá legal? Peço novamente que vocês não deixem de se inscrever no canal. Uma forma de vocês se inscreverem mais rapidamente é por meio do meu rosto aí que aparece. E não deixem também de acompanhar outros vídeos, né, da nossa playlist. Um abraço forte para vocês e até a próxima aula.